Olá, estamos ao vivo. Boa noite. Eu sou Georgia Mezzari e ajudo você a prosperar através da cura das emoções, prosperar em todas as áreas da vida, todos os dias. Fico muito feliz de estar aqui hoje nessa semana de transbordo, lives de transbordo, onde eu vou trazer para você aquilo que a gente deve deixar em 2023, ou seja, se a gente quiser prosperar, o que devemos levar para 2024. E o que é isso? Eu resolvi fazer esse transbordo, senti no meu coração, hoje, depois que eu assisti a aula do meu mentor, Matheus Ribeiro. Eu fiz o Lex com ele em Alphaville, no mês passado, de muita cura emocional, transformação, realmente uma transformação pessoal de dentro para fora, com ativação espiritual e muitas mudanças na minha vida, inclusive de reprogramação mental, muitas curas. E numa aula dele de hoje, que ele está fazendo durante toda essa semana, nas redes, nas mídias sociais dele, convido você a acompanhá-lo todos os dias às 6h30 da manhã no YouTube ou no Instagram, em outras redes também que ele tem, Matheus Ribeiro Líder 1 no Instagram. E se você procurar o nome dele, você vai encontrar também no YouTube. O mérito desse transbordo dessa semana, meu, é todo dele. E eu estou trazendo aqui aquilo que ele nos passou, está passando para nós todos os dias essa semana, sobre ativação espiritual para alavancar a sua vida em 2024, prosperar de forma exponencial, de forma sobrenatural em 2024. Foi tão especial para mim enquanto que eu estava assistindo a live dele, que eu senti no meu coração e uma voz me disse: transborda também, minha filha, faz a live. E eu estou aqui, resolvi fazer essa live. O material é dele, o conteúdo é dele, e é com muita alegria que eu trago para você também sobre o que nós devemos deixar em 2023, numa visão espiritual, para podermos transbordar em 2024. E a aula de hoje tem tudo a ver comigo, com o que eu passei no passado, com crises de ansiedade. O tema é sobre ansiedade, que é o esgotamento da alma. Esse foi o tema da live dele. Então eu convido você a convidar outras pessoas para participar dessa live, através dessa seta que está aqui embaixo no canto direito inferior. E eu também vou convidar algumas pessoas da minha rede para virem para cá. Então, peço que também você faça o mesmo, convide outras pessoas para transbordar. Quando você também transborda e prospera mais rápido, quando você ajuda a compartilhar mensagens como essa para outras pessoas, quando você também faz a sua parte em querer ajudar outras pessoas a curar as suas emoções, a ativar o seu espiritual, a também fazer sua reprogramação mental, espiritual, ativar o que você tem de melhor e deixar em 2023 o que você não quer mais, o que não te serve mais em 2023 e que está impedindo você de prosperar, tá bom? Em todas as áreas da vida, todos os dias. Então eu deixo aqui o convite para você também convidar outras pessoas, comente na live, participe, porque é com muita alegria que eu venho aqui trazer tudo aquilo que eu tenho aprendido no meu passado, em toda a minha história de superação, e especialmente hoje no conhecimento bíblico e de ativação espiritual também, sobre o tema da ansiedade, que é uma das coisas que nós devemos deixar em 2023,
se nós quisermos realmente de coração prosperar de forma exponencial, sobrenatural, fenomenal em 2024. Seja bem-vinda, Iva. Seja bem-vinda. Estava aqui convidando algumas pessoas. Acabamos de começar essa live. Peço que você convide outras pessoas para que todos nós possamos então transbordar de forma exponencial. Combinado? Combinado. Então vamos lá? Vamos começar. O que é esse tal de esgotamento da alma? São vazamentos que nós precisamos fechar em 2023 se quisermos prosperar realmente em 2024, e a ansiedade é uma das principais causas e formas de vazamento de energia que nós temos. E sabia que isso está na Bíblia? Pois é, nem eu sabia tanto até hoje de manhã. Mas nós temos uma referência bíblica que está em Lucas capítulo 12, versículo 22 a 34. Está lá. Eu não sabia que estava em tantas partes. Seja bem-vinda, Patrícia. Eu mesma não sabia que esse tema estava em tantas partes na palavra da Bíblia. Eu não sabia que a ansiedade estava lá e que Jesus ensinou, deixou para nós nesse nosso grande manual, tanto sobre a ansiedade. É um dos vazamentos de energia que esgota a nossa alma, que nos impede de prosperar. Então, por que eu quis falar sobre isso? Eu senti no meu coração de falar e transbordar aqui para vocês, porque eu passei por isso, com crises de ansiedade no meu passado. Lá no ano 2000, eu já estava com crise de ansiedade graves, muito sérias, início de síndrome de pânico. Então eu fui perceber que eu tinha coisas em mim que eu precisava realmente olhar com carinho e descobrir o que me causava ansiedade. Tanta ansiedade ao ponto de eu achar que estava infartando, eu tinha taquicardia, eu tinha dormência no braço esquerdo, todos os indícios e características de um infarto. E isso se agravou a tal ponto que depois eu ficava com medo de sair de casa, fiquei por muito tempo com medo de dirigir, por medo de multidão, não frequentava mais ambientes onde tinha muita gente. Então ônibus para mim era difícil, ambientes locais de lazer eu não frequentava mais, comecei a me isolar. Eu tinha crises de vertigens, tudo rodava várias vezes aqui mesmo em Brasília, numa via federal que se chama Queixão. Várias vezes indo para a sessão terapêutica, no caminho eu tinha crise. E eu tinha que parar no meio da avenida porque tudo rodava para eu não bater em outros carros ou até provocar um acidente. Eu parava ali mesmo. Algumas vezes dei conta de colocar no estacionamento, outras vezes eu parava ali, ligava o alerta, torcendo para que ninguém batesse em mim. Ainda tinha essa consciência e preocupação. Mas eu tive crise de ansiedade por muito tempo. Por 2 anos eu fiz tratamento. Graças a Deus, eu não precisei tomar remédios psiquiátricos. E eu vou falar uma parte aqui sobre isso, sobre o remédio psiquiátrico. E está lá na Bíblia também. Pois é. E eu tratei com remédios, com medicamentos naturais à base de passiflora, passiflorine, que é maracujá concentrado. Fui buscar terapias alternativas de autoconhecimento, de meditação para acalmar a mente acelerada e de criar coisas que não existia, preocupação que não existia, que eu não tinha motivos tanto para isso, e fui olhar para as minhas questões emocionais para buscar a cura das minhas crises de ansiedade.
Por várias vezes fui parar no pronto-socorro na emergência, por causa disso, achando que ia infartar. Às vezes eu consegui de carro, outras vezes eu ia de táxi. Na época, em 2000, não tinha carro de aplicativo. Mas muitas vezes eu chegava lá e o médico só me dava calmantes, porque eram crises de ansiedade. E assim eu fui com acompanhamento terapêutico, acalmando cada vez menos crises, até que eu cheguei ao ponto de ter a insegurança de, será que eu vou ter ainda ou já acabou de verdade, né? Não vou ter mais? O que eu devo fazer? Mas foi ali que eu busquei cura espiritual. Fui entender que isso tinha também causas espirituais. E hoje eu fui saber o conhecimento daquilo que eu não tive na época, que quem é extremamente ansioso e não controla essa emoção, sentimento de ansiedade, de preocupação e tudo isso, caminha no caminho contrário da fé. Seja bem-vinda, Suzy. Quem tem crises de ansiedade, ansioso, caminha contra os princípios cristãos, porque não tem fé e não confia na providência divina. Pois é, passei por tudo isso em 2000 até 2002, com crises de ansiedade, síndrome de pânico, busquei terapias e hoje eu trago para vocês um conhecimento na visão espiritual que Matheus Ribeiro deu hoje na aula para nós e vai estar aí durante toda a semana, viu? Então, no YouTube às 6h30 da manhã, para vocês acompanharem também o conteúdo dele, os méritos dessa aula é dele. Então, você que é uma pessoa ansiosa, vem comigo nesta live e compartilha com pessoas que têm crises de ansiedade, têm pensamento acelerado, que tem síndrome de pânico, que tem até TDAH, por que não? Porque precisa saber deste conteúdo. Como eu falei, a referência é de Lucas, capítulo 12, versículo 22 a 34. Eu quero começar com My Bible, a minha Bíblia aqui, que foi com o próprio Matheus Ribeiro, que me deu a orientação, que nos deu a orientação de instalar o My Bible e alguns comentários, módulos de comentários aqui para ter clareza. Então, em Lucas capítulo 12, versículo 22, começa assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Seja bem-vindo, Alberto Silva. Os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar o côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, não podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, nem eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Eu vou parar aqui no versículo 28, vou começar o conteúdo e mais tarde a gente retoma aqui. Combinado? Por quê? A ansiedade tem tomado conta
da nossa vida nos últimos dias, não é verdade? Que tipo de pessoa é você? Que tipo de gente é você que rói unhas, que antecipa problemas, problemas que ainda estão longe, que você pensa que estão batendo a sua porta, problemas que ainda nem chegaram e você fica criando problemas muitas vezes onde não existe, sofrendo antes dos problemas e até criando outros sem necessidade, às vezes criando um problema que nem existia. Você sofre pensando no que vai comer amanhã, nas pessoas que vão chegar, e você fica preocupado dias e dias com um banquete, com o que vai vestir, com isso, com aquilo. Fica muito preocupado aonde vai morar, onde vai trabalhar, onde seu filho vai estudar. Pois é. Como vai ser na sua aposentadoria, e se você vai ficar doente, se tem alguém se alguém da sua família morrer, e se você morrer? Já pensou nisso? E se seu negócio vai dar certo, se você vai ser passado a perna, se você vai fracassar, se vão te lograr, né? Se vão roubar você, se você vai prosperar ou se você vai empobrecer. Pois é. Você é uma pessoa ansiosa por essas coisas, então essa live é para você. A ansiedade realmente é o mal deste século. Atinge homens, mulheres, jovens, velhos, doutores, analfabetos, né? Pessoas sábias, não sábias, religiosas e ateus. Pois é. As pessoas andam com os nervos à flor da pele, não é? E estão perdendo a cabeça por pouco. Gritam em casa, batem nos filhos, né? Se alteram com a esposa, brigam no trânsito. Mulheres que gritam com seus filhos, gritam com as crianças na escola. Crianças que ficam estressadas e ansiosas porque os pais já são assim, como se fosse um padrão. Seja bem-vindo, Eide Teixeira, seja bem-vindo. Pois é, a ansiedade é realmente o mal do século. As pessoas estão como um vulcão a entrar em erupção a qualquer momento, né? São como um barril de pólvora assim, a ponto de explodir, estão prontas para explodir por qualquer coisa. Tem pessoas que estão perdendo as suas famílias, os cônjuges, estão perdendo o controle dentro da sua casa, perdendo o controle da própria vida, perdendo o controle sobre os filhos, sobre a educação dos filhos. Os filhos mandam neles porque nem eles mesmos governam dentro de casa. Mães que perderam aí realmente o pulso do que é ser mãe, e em função da sua ansiedade, muitas vezes até porque estão com ansiedades, como eu tive crises no passado e eu contei aqui no início, que bateu a síndrome de pânico, beirando uma síndrome de pânico, porque eu já tinha vertigens, já não dirigia mais, já não queria mais sair de casa, tinha muito medo de morrer. Gente, eu não dormia por causa do medo de morrer. Me lembrei disso agora. Então, muitas vezes, mães e pais estão, por causa da ansiedade, destruindo as suas próprias famílias e não têm a consciência disso. Isso é muito grave, muito grave. Então, há várias causas aí para a ansiedade. Uma delas é a ameaça. Tem muita gente aí ansiosa pela ameaça de uma doença, com medo, né? Uma ameaça. Ficam ansiosas só em pensar em ficar doentes ou tem medo de morrer. Ficam perturbadas ao pensar que vão perder alguém da família, né? Se ela fica doente, se ela morre. Outras se sentem ameaçadas pelo medo da solidão. Outras se sentem seguras por medo de perder o emprego, porque o emprego não é estável, né? E não existe estabilidade, né? Nem na CLT, nem no servidorismo público. Não existe estabilidade em lugar nenhum, porque a qualquer momento a gente está aqui hoje, amanhã não está.
Hoje a gente está trabalhando, amanhã já não está mais, não existe segurança. Tudo é instável, mas isso não nos dá motivo ou causa para nós perdermos a fé e deixarmos a ansiedade tomar conta da nossa vida e governar por nós. Outra causa é o medo, né? Medo é o que mais... Ele é mais do que um sentimento, ele é um espírito. Assim como existe o espírito maligno da depressão, existe o espírito do medo. O medo de não casar, o medo de casar e não dar certo, o medo de se divorciar, o medo de ser traído, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonada, o medo da vida, o medo da morte, o medo da solidão, o medo de multidão, medo do hoje, medo do amanhã, medo do conhecido e principalmente do desconhecido, medo de prosperar. Seja bem-vindo, Júlio César, tudo jóia? Bom te ver aqui. E medo de prosperar, medo de crescer, medo de ser rico, medo de pobreza, medo da riqueza, medo da reprovação, medo da crítica, medo do julgamento. São infinitos os medos. Quais são os seus medos? Fica a pergunta para você refletir. E há vários efeitos, né, da ansiedade. Reações físicas, mais de 50% das doenças são psicossomáticas, ou seja, começa nas emoções não curadas, no seu emocional, e refletem no físico. E aí as pessoas estão buscando muito uma paz química nos remédios, vivendo hoje vivemos hoje no império dos calmantes, né? Os calmantes, uns da tarja mais leve, outras tarjas mais pesadas, mais escuras. As pessoas não dormem, as pessoas hoje em dia dormem o sono artificial, porque estão muito cansadas, muito ansiosas, produzem, né? E não dormem de tanto cansaço, porque dormem pouco também. Outras porque tem crises de ansiedade, falta de fé e tantas outras coisas. Seja bem-vindo, Daniel. E tantas outras coisas, e muitas são as reações físicas que são efeitos da ansiedade. Então as pessoas vivem hoje no império dos calmantes. Isso é um problema, porque as reações são muitas. E a Bíblia mesmo diz que o ânimo sereno é a vida do corpo, ou seja, o ânimo sereno, não o do sono artificial. Faz sentido? Pois é. Deixa eu arrumar essa criança aqui, que tem 2 peludos nessa casa, um tá em cima e outro tá aqui embaixo. Pois é, muitos são os efeitos. Então, reações físicas, não só ataque cardíaco, como eu falei antes, né? Mas sensação de infarto e tudo roda, como é que é o nome disso? Que se confunde muito com aquele negócio de... Enfim, daqui a pouco eu lembro que aquele negócio de... que tudo roda, né? A pessoa tá fora da casinha. Tem as crises de ansiedade, dormência no braço, taquicardia, parece que a gente vai infartar e falta ar e essas coisas. Mas hoje, com os calmantes que estão aí, é um perigo, porque as pessoas estão dormindo sono artificial. E na Bíblia diz que o ânimo sereno é a vida do corpo, ou seja, o sono natural. Existem também as reações espirituais. A ansiedade nos afasta de Deus, acreditem, nem eu sabia disso, até hoje de manhã. Onde com a ansiedade, onde começa a ansiedade e termina a nossa fé. Como assim, Jorge? A fé é o que sustenta a nossa confiança em Deus, certo? A ansiedade é o útero que gera a incredulidade. Pois é, tem até uma observação sobre isso,
que eu anotei aqui hoje sobre isso, que diz o seguinte: a ansiedade é o útero onde a incredulidade é gestada, é gerada. E quando nasce a pobreza, a insegurança e a desconfiança. Então, quando ela nasce, quando a ansiedade nasce, na verdade, a ansiedade é o útero. Então, quando a incredulidade nasce, gera pobreza, insegurança e desconfiança. Olha o perigo da ansiedade aí. Ela é o útero onde é gestada a incredulidade. Olha que coisa forte isso. Pois é, e o que não é ansiedade? Não é desprezar as necessidades do corpo, ou seja, a gente não pode desprezar as necessidades do corpo. O que não é ansiedade? Não é desprezar as necessidades do corpo, certo? O bem-estar físico não é o único objetivo da vida. Então, que isso fique claro. Também não é proibir a previdência para o futuro. A Bíblia aprova o trabalho das formigas, também os passarinhos, eles têm provisão do futuro. Eles constroem ninhos, alimentam seus filhotes. As formigas, elas buscam alimento, porque sabem que no inverno não vai ter. Então, ter previdência, se prover para o futuro é sábio, mas demais a gente desvirtua, distorce o conhecimento e passa a ter ansiedade com relação àquele futuro. Boa noite, Arte Costa. Arlete, seja bem-vinda, querida. Estou falando sobre ansiedade, né? O que não é ansiedade também não é estar isento de ganhar a própria vida. Nós não podemos esperar o sustento de Deus assentados de braços cruzados, esperando preguiçosamente que Deus, Pai Celeste, provenha. Nós temos de trabalhar. Cristo usou o exemplo das aves, das plantas, né? Das formigas. Ambos trabalham, os pássaros buscam alimento, Deus proveu na natureza. As plantas extraem do solo, o sol, e do sol também o seu sustento. Mas a gente não está isento de ter que buscar por nossos próprios esforços, nossas próprias conquistas, o nosso próprio sustento. Não vai cair nada do céu, ok? Também, o que não é ansiedade? Não é estar isento de dificuldades, ou seja, embora Deus nos alimente e Ele provê para nós todas as coisas, se a gente está buscando, indo atrás e confia nele, Ele nos alimenta, Ele não nos isenta de aflições e apertos, que isso fique bem claro, inclusive os financeiros. Não é, Arlete? É isso aí. E o que é ansiedade? Como eu contei aí na história, no início, a ansiedade, eu vivi muito isso com crises de ansiedade, síndrome de pânico por 2 anos. E hoje na aula do Matheus Ribeiro, ficou muito claro para mim que o ansioso não é um verdadeiro cristão. O ansioso caminha contra a fé, contra a confiança naquele que tudo provê. Então, a palavra ansiedade significa rasgar. A palavra inquietação, no versículo 29, significa constante suspense. E eu parei no 28, lembra que falei que eu ia voltar aqui no versículo 29? Está em Lucas
capítulo 22, capítulo 12, versículo 22 a 34. E no versículo 29 diz o seguinte: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Eu vou continuar até o final, porque o que eu vou falar daqui para frente tem uma sequência. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível dos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Aqui falando de confiança e fé. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Termina no 34. E o que diz isso? A palavra ansiedade significa rasgar, a palavra inquietação significa constante suspense. Ou seja, a ansiedade, na verdade, esvazia o nosso poder. Ela estrangula a vida, ela consome a vida e ela rasga a nossa alma. Profundo isso, né? Muito profundo. E uma outra coisa que da aula que falou que a ansiedade ela é enganadora. Ela tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes nós sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada. Às vezes o problema não existe e a gente está vendo um problema onde não existe, e a gente acaba criando um na nossa família, no nosso trabalho, com o marido, né? Isso é um grande problema. A ansiedade, ela tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Por quê? Porque a gente não tem clareza. A gente não está tendo a clareza de Deus para enxergar as coisas como elas são. A gente está vendo coisas onde não existe. Então, uma pessoa ansiosa, ela aumenta os problemas. Vocês conhecem alguém assim? Vocês são assim? Eu já fui assim. E diminui muito a nossa capacidade de resolver problemas, nos deixa muito inseguras, muita falta de confiança em nós. Não foi isso que eu li ali? Não, tem um menino querendo pular aqui, um gato, e derrubar tudo. Então, a ansiedade tem o poder de tirar também os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. Ou seja, a ansiedade muitas vezes é um ato de incredulidade, da falta da nossa fé, da falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Isso resume tudo. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A nossa confiança em Deus é abalada. E aí tudo degringola, tudo degringola. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade, do divino, e colocá-los apenas nas coisas da vida, nas coisas temporais, nas coisas materiais. Seja bem-vinda, Mônica. Tudo jóia? Quanto tempo, querida? Que bom que você está aqui. A ansiedade tem o poder de tirar dos nossos olhos daquilo que é divino e colocá-los, os nossos olhos só nas coisas materiais, na vida, no corpo, nas preocupações mundanas. Olha, isso é um problema. E Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. E John
Rockefeller disse que o homem mais pobre é aquele que só tem o dinheiro. Combina, né? Como combina. A ansiedade é inútil. Isso está lá no versículo 25 que eu li antes. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. Quanta gente não morreu por causa de ansiedade? Gente, o cemitério está cheio de gente que morreu por ansiedade. A ansiedade nos mata pouco a pouco, ela rouba nossas forças, é um vazamento de energia que a gente precisa fechar. Mata os nossos sonhos, mata a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, empobrece a nossa confiança em Deus, tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida de menos, de muito menos, do pouco, empurra para a gente para o abismo e não para uma vida abundante. Nós somos filhos de Deus, somos centelha divina, partícula de Deus. Nós somos abundantes e prósperos de natureza, mas a ansiedade mata tudo isso. Como eu falei na grande frase de antes, onde começa a ansiedade, termina a fé. E aí tudo desanda. O fundo do poço é o começo. E os hospitais e as sepulturas estão cheios de pessoas ansiosas, na verdade? A ansiedade mata a gente. Precisa ser cuidada da nossa mente, das nossas emoções, do nosso espírito. E Jesus está lá na palavra. Está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 22 em diante, até o 34. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus. A gente quer governar a nossa vida sem Ele. Olha que loucura! Vai para onde? Do nada para lugar nenhum. A gente fica rodeando e abrindo uma porteira gigante para as trevas entrar na nossa vida, na nossa família, destruir nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa relação com os filhos, a nossa prosperidade, os negócios, as sociedades, tudo. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. As pessoas se preocupam com os exames, as pessoas se preocupam com exames, as provas, não é? Se preocupam com as casas que tem, com os bens, com o emprego, com a saúde, com o namoro, com os empreendimentos, com o dinheiro. Quanta gente preocupada com dinheiro, com casamento, com investimentos, com o governo. Mas os temores, as preocupações muitas vezes jamais acontecerão. Ah, porque o governo vai transformar isso aqui num não sei o que. Vai sair esse governo, vai entrar outro, gente. A gente vai mudar de emprego sempre, a gente pode mudar de casa, a gente pode nem mudar de casa ou nem perder emprego. Quando a gente tem confiança na providência divina, confiança e fé, não tem por que ter medo do amanhã. E parar de sofrer por antecedência e cavar para nós mesmos a falta da saúde, na verdade cavar doenças para nós e cavar com o tempo a nossa própria sepultura. A ansiedade é incompatível com o bom senso, é a perda de tempo ficar pensando nisso ou focar nisso. Temos que ter essa maturidade emocional. Precisamos viver um dia de cada vez, devemos planejar sim o futuro, mas não devemos viver ansiosos por causa dele. Tem grande diferença entre ser prevenido, prover o futuro com equilíbrio e viver ansioso por causa do futuro. Tem grande diferença nisso, ok? Preocupar-se com amanhã não nos ajuda nem amanhã e nem hoje. Se alguma coisa nos rouba as forças hoje, significa que nós vamos ficar mais fracos amanhã. Significa também que nós vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar e não acontecer. E nós vamos sofrer duplamente se ele não chegar. Que sofreu por antes
depois porque ele não chegou. Olha a gravidade da coisa e a gente vivendo esse looping, essa loucura na nossa cabeça, estragando a nossa saúde física, almática, as nossas emoções e nosso mental. Então, gente, a ansiedade é uma falta de visão da vida. Versículo 23. De si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos e vestimos, do corpo, das coisas mundanas da terra. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nós nos esquecemos do fim da vida, que é o objetivo de estarmos aqui, que é glorificar a Deus e garantir a nossa salvação. A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus na criação também. E sabe o que Jesus fala? Ele tem alguns argumentos sobre a ansiedade, do maior para o menor. Se Deus nos deu o corpo, um corpo com vida, e se o nosso corpo é mais do que o alimento, as vestes, Ele nos dará alimentos e vestes. Então, se Deus alimenta as aves e veste os lírios do campo, como diz na palavra, não cuidará Ele dos seus filhos? Se Ele provê para os pássaros, eles não estão preocupados, eles comem quando tem fome, tudo mais, são previdentes, providenciam, né? Eles provêem o futuro, mas eles não vivem ansiosos por isso, porque nunca vai faltar. O problema não é o pequeno poder de Deus, o problema é a nossa pequena fé. Olha que poderoso isso. O problema é a nossa pequena fé, porque se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, como diz na palavra, nós poderíamos mover montanhas. Lembram dessa passagem? Pois é. A ansiedade também é incrédula. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Olha a gravidade disso. Ela é incompatível com a fé. Olha isso aqui. Quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir, coisas semelhantes às coisas do dia a dia, nós estamos vivendo num nível tão inferior ao dos animais quanto e o das plantas. Somente os homens, quando julgam depender do dinheiro, se preocupam, porque eles não confiam e não acreditam em mais nada, só no dinheiro. E quando confia no dinheiro, o dinheiro sempre falha, mas Deus não falha em sua providência para os filhos, para aqueles que têm fé. Como nós podemos encorajar as pessoas a colocarem a sua confiança em Deus com respeito ao céu, se nós não confiamos em Deus nem em relação às coisas da terra? Um filho ansioso é uma contradição, ou seja, a ansiedade é o oposto da fé. Ela nos torna menos cristãos, porque ela é incompatível com a fé. A ansiedade nos leva a perder o testemunho. Olha Deus aí, confiando em nós, provando a nossa fé. Vou repetir, a ansiedade nos leva a perder o testemunho. Jesus está dizendo aqui, em Romanos isso, hein? Romanos capítulo 8, versículo 31 a 32. Jesus está dizendo que a ansiedade é uma característica daqueles que não conhecem a Deus. Olha, mas um filho de Deus tem convicção do amor e do cuidado de Deus. Como é poderoso isso. E como nós vamos vencer a ansiedade? Saber que Deus é nosso Pai e que Ele conhece todas as nossas necessidades. Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. Isso está no versículo 28. A fé é o antídoto para a ansiedade.
Deus nos conhece, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele sabe do que temos necessidade. Se pedirmos um pão, Ele não vai nos dar uma pedra. Se nós pedirmos peixe, Ele não vai dar uma cobra. Nele vivemos e nele existimos. Ele é o Deus que nos criou, é Deus Todo-Poderoso. É Ele é o Deus que mantém a vida. Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele nos ama incondicionalmente. Ai, meu Deus, a ansiedade é um pensamento errado, é um sentimento errado. Quando nós olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz em Deus, pela paz de Deus. Quando alimentamos nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece as nossas necessidades e as supre, então a paz de Deus guarda o nosso coração. Como isso é poderoso, saber que Deus já se agradou em nos dar o seu reino. Devemos saber que Deus já nos deu a coisa mais importante, as coisas mais importantes do que bens materiais. Ele nos deu tudo. Ele nos deu o nosso seu Filho, Jesus Cristo, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu o seu reino. Nós somos as ovelhas do seu rebanho, filhos da sua família, servos do seu reino. Gente, que coisa mais linda dizer isso, eu falo de boca cheia. Se Ele já nos deu o maior, por que não nos daria o menor? Coisas tão pequenas. Romanos 8:32. Deus nos amou com amor eterno. Incondicionalmente Ele nos ama. Ele nos enviou seu Filho unigênito. Ele provou o seu amor por nós quando enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar o reino. Saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Sabe o que é isso? Aqui nós temos uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus em nossos corações em primeiro lugar. Fazer a vontade de Deus. O que Ele quer de você? O que Ele quer de mim? Deus Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa agenda. Os interesses de Deus e não os nossos é o que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Somos desafiados a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. No casamento, no lar, na família, na vida profissional, no lazer. Seja bem-vinda, Tainá. Seja bem-vinda, Kessia. Seja bem-vinda. Então nós devemos buscar Deus em primeiro lugar. A ordem é buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus em nossos corações, em primeiro lugar, sempre. A promessa de Deus para nós é quando cuidamos das coisas dele e Ele cuidará das nossas necessidades. O que Deus quer de nós? Ele quer que nós buscamos a Ele, Ele quer que nós transbordamos, Ele quer que a gente ajude a levar a palavra de Jesus, porque Ele é o ômega, Ele é o início, o meio, o fim, Ele é tudo. Ele quer que a gente ajude a transformar as outras pessoas, Ele quer que a palavra seja expandida e seja apresentada e tocada o coração das outras pessoas. Então, a promessa que Deus nos faz é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele faz hora extra em favor dos seus filhos, sabia? Trabalha em favor daqueles que nele confiam. Ele trabalha
em favor de nós, nos filhos que confiam nele. Devemos investir nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Seja bem-vindo, Regi Brito. A ansiedade, é assim que nós vamos vencer a ansiedade. Saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. O problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer muito pequeno. Deus deve ser o centro do nosso maior prazer. Nada menos do que Deus e o seu reino deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. O nosso maior problema não é fazer investimentos, mas fazer investimentos errados. Somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece, a juntar tesouros não na terra, a colocarmos nosso dinheiro, os bens, a nossa vida a serviço de Deus, a serviço do reino, ao invés de vivermos ansiosos, ajuntando aí tesouros para nós mesmos. Aquela frase que diz: riqueza tem propósito. É colocar a riqueza a serviço de Deus e do seu reino. Como vencer a ansiedade? No reino de Deus você tem o que você dá e perde o que você retém. O que você está guardando para você? O conhecimento que você sabe, a sua sabedoria, a palavra que você conhece tão bem e não está difundindo, não está usando a internet para chegar mais longe e ajudar as pessoas que estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo de ansiedade e tantas outras doenças, porque você não abre sua boca e não transborda naquilo que você conhece, naquilo que você tem de melhor, nos seus dons, nas suas habilidades. As pessoas estão morrendo esperando que você abra sua boca. Então, a grande questão é: onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro? Seja bem-vindo ler e desenhar. Onde está o nosso tesouro? Se estiver nas coisas, então iremos fazer um investimento errado e vivemos ansiosos. E aí, a ansiedade destrói a fé. Mas o nosso tesouro, se estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos esse reino em primeiro lugar. Viveremos livres da ansiedade, porque nós temos fé e confiamos na providência divina. Para nos alegrarmos, devemos nos alegrar em Deus e nos deleitarmos nele para sempre. É assim que nós vamos vencer a ansiedade. Uma frase que ficou muito forte para mim é que o filho ansioso é uma contradição. Não existe cristão ansioso. Ele não é filho. Porque a ansiedade é o oposto da fé. A ansiedade nos torna menos do que cristãos, porque ela é incompatível com a fé. A ansiedade é incompatível com a fé. Quando a gente confia cegamente em Deus, na providência divina, que Ele provê todas as coisas. Confiamos nele e temos uma fé cega, aquela fé, não é cega, mas é aquela fé que só Ele sabe o tamanho da fé de cada um dentro de nós. Quando nós temos aquela fé, tudo acontece porque Deus provê no Filho que tem fé. Então eu quero deixar aqui para a gente encerrar uma ativação, ou um boot, ou como a gente chama também, é uma instalação, uma limpeza emocional, espiritual. Então você pode respirar fundo, se colocar aí na posição de vencedor,
Estufa o peito, respira, fecha seus olhos, respira profundamente. Vamos fazer aqui uma ativação. Respira mais uma vez. Solta pela boca e relaxa. Estufa seu peito. E vamos fazer aquela ativação para nos livrarmos da ansiedade. A Ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo que é, de tudo que há. Limpa em nós toda a ansiedade, toda a falta de fé, a falta de confiança, a nossa insegurança. Nos homens de pouca fé. Limpa em nós a ansiedade que mata a fé. Limpa no nível histórico, em todos os níveis de crença e até nos nossos outros eus, se é que existem outras personalidades, copersonalidades, a nossa ansiedade, dos nossos corpos emocional, corpo almático, até no nível ancestral. Limpa, Senhor. Porque no nível ancestral, muitos de nós têm ansiedade porque veio passada do DNA. Limpa em nós esse espírito da ansiedade. Respira. Limpa de forma profunda todas as camadas do nosso ser, esse espírito da ansiedade, e substitui pela serenidade, pela fé, pela confiança em Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti toda a honra e toda a glória. Substitui por calma, serenidade, harmonia, por paz, por fé, confiança na providência divina. Respira. Permita, Senhor, deixarmos aqui e agora o que não nos serve mais. Tudo aquilo que nos impede de prosperar daqui para frente, termos um 2024 exponencial, além da curva, aquilo que Tu espera de nós, aquilo que nós nascemos para ser, que deixamos em 2023 tudo aquilo que não nos serve mais, tudo aquilo que nos impede de termos um ano, mais um ciclo sobrenatural, exponencial, fenomenal, de expandirmos os nossos dons, as nossas habilidades, de transbordarmos na vida das pessoas, de transformar outras pessoas, de ajudar a transformar a vidas. Que seja um 2024 espiritual, exponencial. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que impede de prosperarmos em todas as áreas da vida, todos os dias, todas as áreas da vida, dos nossos relacionamentos, na nossa família, com o nosso cônjuge, com os filhos, com os nossos colegas de trabalho, com os colaboradores, com os sócios, com os parceiros de negócio. Com a prosperidade na saúde, na nossa vida financeira. Que tudo aquilo que nos impediu de termos tudo isso, fique agora, em 2023, que seja limpo
enviados pela luz de Deus, que sejam cancelados, encerrados e não mais necessários. Amém. Respira profundamente. Que toda essa cura, Senhor, seja integrada em nós, em nossa alma, em nosso espírito, em nossos corpos, físico, mental, emocional, espiritual. E que nós possamos já nos reconhecer como os filhos de Deus, prósperos, abundantes, fortalecidos na sua fé, com a nossa fé cada vez mais aumentada a cada dia, na confiança em Deus, naquele que tudo provê, naquele que nos ama incondicionalmente. Que seja registrados em nós, no nosso eu superior, nosso espírito, no nosso consciente, no nosso inconsciente, aqui e agora. Respira. Pega suas mãos, sim, vamos registrar isso. Está feito, está feito, está feito, já é. E é isso aí. Seja bem-vinda, Lúcia. Que pena que você só chegou agora. Saudade de você. Muita saudade de você. E vou deixar essa live gravada e também vou subir ainda hoje no canal do YouTube para você. Vou trazer essa semana essas lives de transbordo, tudo que o Matheus Ribeiro trouxer para nós essa semana sobre ativação espiritual, eu também vou trazer aqui para você à noite, todos os dias às 20 horas, não só para ativação espiritual, mas para a cura emocional, com programação mental e trazer todo aqui essa semana, aquilo que você precisa deixar em 2023 para ativar o seu 2024 de muita prosperidade, muita alegria, muita paz. Hoje o tema foi ansiedade e amanhã nós temos um outro tema, que são sinais que estrangulam o nosso espiritual. Como eu falei antes, estrangular a vida é consumir a vida. O que consome? Nós vamos falar amanhã. Eu vou trazer para você um conteúdo do Matheus Ribeiro, se você não estiver na live dele amanhã, às 6h30 da manhã no YouTube, também nas redes sociais do Instagram e outras dele. Não fique tranquila, só comparecer aqui que eu vou trazer esse conteúdo para você, tá bom? Estou subindo agora e se você quiser saber mais sobre as curas cura das emoções, eu ajudo você a prosperar mais rápido todos os dias, em todas as áreas da vida. Meu link tá na bio, lá tem algumas coisas que talvez possam te ajudar, não só o grupo de transbordo do WhatsApp, mas também lá tem um programa de 21 dias para a cura das emoções, para curar a sua falta de amor próprio, falta de autoestima e ativar essa leoa que existe dentro de você. Também tem um e-book para você saber tudo sobre a criança interior e como ela bloqueia a sua prosperidade. Lá também tem atividades para a sua cura da criança interior e uma meditação de reconexão com ela. E também tem lá para você uma meditação que não é bem uma ativação, mas uma sessão de hipnose chamado Jardim de Folhas, que é maravilhoso para um encontro com o seu passado, com essa parte sua, da sua criança interior e o seu eu do futuro, fazendo uma reprogramação do seu inconsciente. Tá lá na bio do meu perfil aqui do Instagram. Um grande beijo, nos vemos amanhã à noite e tamo junto aí, né, querida? Um beijo grande, amada Lúcia, saudade de você no Lex. E precisamos marcar uma live collab, hein? A partir da semana que vem, 2024, vamos falar sobre isso. Grande beijo, amada, para você também. Valeu mesmo. E já tá subindo aqui também no canal do YouTube. Lá pode até acelerar aí a live, tá bom? Um grande beijo. Tamo junto.
Até depois do fim.